Bom dia, gente. Hoje, em nossa aula de saúde da mulher, vamos falar mais um pouco sobre os serviços de saúde da mulher na comunidade. Essas ações desenvolvidas na comunidade são feitas por meio do PSF, o Programa de Saúde da Família, ou postinho de saúde, né? Que em todas as comunidades, em todas as micro-regiões da cidade, nós temos um postinho que vai atender aquela demanda comunitária e as mulheres, constituem o público de maior busca e de maior acessibilidade aos serviços comunitários de saúde. Então, falar dos serviços de saúde da mulher na comunidade, a gente precisa ter também uma leitura prévia do que vem a ser o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, a porta de entrada preferencial dos usuários. É onde as mulheres costumam chegar para resolver a maior parte de seus problemas de saúde. O PSF ele promove um atendimento in loco na vida das famílias, acolhendo e também humanizando a assistência prestada àqueles indivíduos. Se a gente for parar para pensar, antes do PSF, o atendimento às mulheres e também aos pacientes de forma geral se dava por meio dos hospitais gerais da cidade, e aquela assistência ela ficava fragmentada por ser uma assistência hospitalocêntrica, ou seja, voltada mais para o tratamento do problema de saúde e o tratamento da doença do paciente. Já com a questão da estruturação dos PSFs, nós vemos que os serviços comunitários, eles abrangem uma população maior e estão ali presentes, contidos na vida, na realidade das pessoas. E nós temos que o PSF, ele se caracteriza por ter atendimentos agendados, é quando o indivíduo vai lá e marca sua consulta e fica agendada a ida ao médico para outro dia. Nós temos atendimentos em livre demanda, ou seja, é quando o usuário vai lá no PSF, procura um atendimento esporádico, né, naquele dia, e não estava previamente agendada, mas essa pessoa vai conseguir ser atendido devido a uma demanda ou algum problema de saúde que fez com que ele fosse ali no posto naquele dia, mesmo sem estar agendado. E nós temos também os casos de urgência e emergência. É quando o postinho ele recebe, digamos assim, um paciente, uma mulher em situação mais crítica. Aquela mulher chega lá com hemorragia pós-parto, então ela desenvolveu uma complicação do puerpério. Ela poderá recorrer ao postinho como o primeiro atendimento emergencial que ela vai encontrar ali na vida da comunidade e também próximo das pessoas e das famílias. E quais são então os serviços de saúde da mulher na atenção básica? São vários. Eu vou citar aqui os principais deles e vou citar duas ações que são feitas para cada um desses itens. Porque a gente pode ver, no postinho se faz pré-natal, se faz puericultura da criança, que é a consulta de crescimento e desenvolvimento. No postinho se entrega anticoncepcional. No postinho marca e agenda mulheres para consultas ginecológicas em outros setores, em outras áreas. Porém, os serviços básicos de atendimento à saúde da mulher, nós tentaremos abordar aqui nessa aula, começando a falar sobre o planejamento familiar. Que o planejamento familiar nada mais é do que o controle da prole e o gerenciamento da família. É o que eu vinha dizendo na aula de sábado passado. Se o casal quiser ter um ou dois filhos, ele tem esse direito de decidir e inclusive de usar métodos que previnam a gravidez. Então, nós, enquanto trabalhadores de saúde, funcionários de enfermagem, temos um rol de ações ali a desenvolver com relação ao planejamento familiar. Eu vou citar duas dessas ações aqui. Por exemplo, entrega de contraceptivos, preservativos e gel lubrificante. A gente sabe que a entrega de preservativos e de contraceptivos, as mini pílulas, nós temos ciclo 21, que é muito utilizado por mulheres no contexto geral, e nós temos as pílulas de amamentação, como Noregina,
e outras pílulas que são prescritas de acordo com o critério médico. Nós temos as pílulas emergenciais, ou seja, os contraceptivos do dia seguinte, quando a mulher não estava prevenindo a gravidez e de repente ela teve uma relação sexual desprotegida, ela poderá utilizar a pílula do dia seguinte como contracepção de emergência. Nós temos os preservativos masculinos e femininos, que são importantes mecanismos de barreira, tanto para a prevenção da gravidez, como também da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos dois tipos de preservativos, o masculino e o feminino, sendo que o mais conhecido deles é o preservativo masculino, onde se distribui mais. E algumas mulheres elas ainda têm receio e têm medo de usar o preservativo feminino, devido ao incômodo e também que ele é de mais difícil colocação do que o preservativo masculino. Então, com isso, ainda há uma certa barreira para que mulheres usem o preservativo feminino. E outra ação com relação ao planejamento familiar são as visitas domiciliares de rotina para a gente verificar a dinâmica da família, a quantidade de filhos, se é uma família grande, numerosa, se é uma família. A gente avalia também a questão da renda, a quantidade de filhos pela distribuição da renda, né, para cada membro da família. Então isso já vai orientando e norteando as nossas ações no planejamento familiar, que a gente tem autonomia de chegar na casa, numa visita, e dizer assim, olha, você já tem 5 filhos, e a renda, no caso, a fonte de renda, ela está sendo escassa, ela não está dando para dar conta de tanta gente. Então, está na hora da gente ver algum método, alguma intervenção, algum contraceptivo, ou mesmo indicar uma cirurgia, uma vasectomia para o homem, ou então uma laqueadura para a mulher, para que possa ali controlar e limitar essa quantidade de filhos. Preenchimento do livro de registros de controle de medicamentos. Então, toda vez que a gente entrega o preservativo, o contraceptivo, a gente anota e registra no livro de planejamento familiar. Vocês veem aí na imagem, preservativo feminino, né, que ainda encontra muita resistência por parte das mulheres. Vocês veem mini pílulas e também a tabelinha, que é outro método de agendamento, né, a tabelinha, para controle do período de fertilidade da mulher. A mulher tem um período fértil e um período não fértil. Pelo método da tabelinha, ela poderá ter coito, ou seja, ter relação sexual, apenas nos períodos em que ela não esteja fértil. E esse cálculo é feito a partir da menstruação. A mulher menstruou, ela vai ter aí cerca de 14 dias até o período fértil, para poder que nesse período, caso ela venha a ter alguma relação, ela engravide. Então, ela é orientada a fazer essa contagem cronológica dos dias a partir da menstruação, para que ela não venha a ter relações sexuais de risco durante o período fértil. Outros serviços de saúde da mulher na atenção básica, nós temos a abordagem sindrômica, que nada mais é do que o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. Então, chegou a mulher com alguma queixa, algum corrimento genital, corrimento geniturinário, a gente logo suspeita que seja uma infecção sexualmente transmissível por algum agente microbiológico, né? Então, por exemplo, Gardnerella, Cândida, que a gente vai ter uma aula só sobre infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos tricomoníase, o HPV, que a gente falou dele na aula passada. E aí uma série de ações são feitas para atenuar os efeitos do DST ou mesmo preveni-los. Dentre essas ações nós temos a entrega de preservativo, né, como já falei também na questão do planejamento familiar, mas nós temos a administração de fármacos para o tratamento humanizado. Então, por exemplo, a mulher chegou lá com cândida, foi constatado ali através dos sinais clínicos, né, da candidíase, secreção esbranquiçada, de odor que pode ser fétido ou não, coceira, ou seja, prurido, né, na região genital, a gente logo associa a cândida. E aí o tratamento é com fluconazol. Vocês, técnicos de enfermagem, são
treinados a orientar a mulher na relação a esse tratamento. Como é que ela vai tomar esses comprimidos, de quanto em quanto tempo, de quanto em quantas horas, de acordo com a prescrição do médico ou do enfermeiro. E aí vocês fazem essa orientação. Por exemplo, se for uma mulher que chegou na unidade para consulta ginecológica, né, com o enfermeiro, e constatou-se a presença de Gardnerella, podemos tratar aquele corrimento, aquela infecção geniturinária com metronidazol. Então, esse é outra forma de tratamento, é o tratamento medicamentoso. E nós temos outras ações de saúde da mulher para prevenir DSTs, como palestras educativas, notificação dos casos das infecções sexualmente transmissíveis mais graves. Então, por exemplo, mulheres com sífilis, gestantes com sífilis, a notificação ela deve ser imediata, ou seja, compulsória, que a notificação é o preenchimento de uma ficha informando que houve um caso daquela doença. Então, mulheres com sífilis, mulheres com HIV, gestantes com hepatite B, hepatite C, a gente faz essa notificação às autoridades de saúde, ao sistema de informações de notificação compulsória. Vocês veem aí uma imagem de uma mulher com corrimento esbranquiçado, bem característico de candidíase genital. Serviços de saúde na atenção básica, nós temos também o rastreamento do câncer de colo de útero, que nada mais é do que a realização do exame preventivo. As mulheres elas são orientadas a todos os anos realizar o seu exame de prevenção. Se depois de 2 anos seguidos, a mulher fazendo seu exame rotineiramente e dando negativo, ou não há algum fator de risco, alguma lesão precursora de câncer de colo do útero, aquela mulher ela poderá passar até 3 anos sem fazer um exame novamente, porque esse é o período que é recomendado pelo Ministério da Saúde, desde que a mulher faça 2 anos consecutivos do exame e dê negativo. Existem algumas orientações prévias à mulher que a agente profissional de saúde faz antes dela realizar o exame. Por exemplo, a mulher ela não pode ter relações sexuais com o parceiro 3 dias antes da realização do exame, ou seja, 72 horas antes. Nesse mesmo período, a mulher também não pode utilizar duchas, cremes vaginais, medicamentos por via intravaginal, porque isso tudo vai alterar o resultado ali da microflora, né? O resultado da coleta dessas células que é feita no exame preventivo. Lembrando que o exame preventivo é um exame simples, de baixo custo, onde é feito um raspado ali do material do colo uterino da mulher, da região ectocervical e endocervical, através de dispositivos como uma escovinha endocervical e uma espátula, onde esse material é colhido e ele é posto numa lâmina para ser feita a leitura no laboratório, para verificar ali a presença de células cancerígenas ou de lesões precursoras. Então a gente sempre orienta essas mulheres, não tenha relação sexual 3 dias antes do exame, não use duchas, medicamentos, cremes vaginais. A mulher também não pode fazer o exame estando menstruada. Então recomenda-se aí um intervalo de até 10 dias após a menstruação para poder a mulher ir lá e fazer o seu exame. De 10 a 15 dias. Outra ação que a gente faz com relação ao controle e rastreamento do câncer de colo de útero é o agendamento da consulta de segmento. Ou seja, aquela mulher que foi fazer o exame preventivo, ela tem que voltar depois para receber o seu resultado. E dependendo ali do resultado, se houver alguma alteração, aquela mulher ela vai ser encaminhada para tratamento em unidades de referência, que seriam unidades ginecológicas, hospitais de média complexidade ou clínicas ambulatoriais especializados em ginecologia para o tratamento de mulheres com alteração no exame citopatológico do colo do útero. Nós temos também na atenção básica o rastreamento do câncer de mama. É uma solicitação que é feita, do exame de mamografia a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos de idade. Tem aí no slide 60 anos, mas por favor façam essa correção.
O rastreamento do câncer de mama ele é a partir dos 50 anos até os 69 anos em mulheres no período do climatério ou pós-menopausa. Então, por que essa idade? Porque mulheres a partir de 30 ou 40 anos não podem começar a fazer o exame de mamografia. Bom, depende. Se houver um histórico muito forte, familiar, não é, de câncer de mama ou câncer de ovário, as mulheres a partir dos 35 anos de idade ou 40 já são orientadas a fazer anualmente o seu exame de mama. Porém, pela questão do indicador e pela questão de que mulheres a partir dos 50 anos elas têm maior risco de desenvolver câncer de mama, se recomenda essa faixa etária de 50 a 69 anos. E nós, enquanto profissionais de saúde, né, da linha de frente, no postinho, realizamos o preenchimento da requisição de mamografia, sabendo que quem carimba essa requisição, que é o laudo, né, solicitando o exame, quem carimba é o médico ou o enfermeiro. Mas vocês, técnicos de enfermagem, podem ajudar no preenchimento da requisição da mamografia, que eu deixei aí uma imagem, né, dessa requisição para vocês verem como é esse formulário, que esse formulário é carimbado por um médico ou enfermeiro, mas pode ser preenchido por vocês. A gente também registra no livro de controle de mamografias os resultados, né, desses exames quando a mulher vem para a consulta de enfermagem. O enfermeiro ele vai registrar no livro o resultado ali do exame, que se houve alguma alteração ou se estava normal. Também a gente faz agendamento da consulta de segmento e sistema de referência e contra-referência. Ou seja, as mulheres que tiverem exame de mamografia alterado, como por exemplo, presença de lesões, de nódulos, presença de achados anormais ali no exame. Por exemplo, uma mamografia com Behardes número 3, que é uma classificação de risco, né, para desenvolver um câncer de mama, aquela mulher ela precisará ser referenciada. Assim como no exame de preventivo alterado, ela vai precisar ser referenciada para um atendimento em uma clínica especializada. As ações de saúde da mulher no pré-natal é o acompanhamento da gestante durante a fase gravídica. E nesse acompanhamento avalia-se o binômio mãe e filho, porque nas consultas de pré-natal se verifica a questão da vitalidade do feto, se o feto está bem, através da questão dos batimentos cardíacos, né, do feto, que são auscultados durante a consulta de pré-natal, através dos exames de ultrassonografia obstétrica, que a partir daí vai verificar a morfologia do bebê, ou seja, para ver se o bebê está se desenvolvendo de forma adequada, ou se não tem nenhuma malformação dele, alguma restrição do crescimento, né, no útero, alguma outra complicação da gravidez. Tudo isso é visto no pré-natal. Com relação às atribuições do técnico de enfermagem à gestante, nós temos inúmeras. Primeiro, triagem da gestante, através da mensuração do peso, da aferição da pressão arterial, a altura da gestante, a glicemia, né, capilar. Tudo isso faz parte da triagem que antecede o atendimento à consulta em si de pré-natal. Outra coisa que o técnico de enfermagem faz é o acolhimento e a escuta humanizada. Acolher essa mulher de forma mais dinâmica possível, com esclarecimentos, com escuta, compreensão ali das queixas da mulher e também algumas orientações fundamentais a ela. Outra ação é a imunização de rotina. Então existem as vacinas específicas para o calendário da gestante, que são elas: DTPA, é a vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A DTPA é uma vacina de cultivo acelular, ou seja, é uma vacina que pode ser administrada de forma segura para a gestante e que não irá ali prejudicar ou danificar a questão do feto. E a DTPA é importante porque vai imunizando o feto na vida intrauterina, né, contra a coqueluche, que também é uma doença grave, e o bebê ele pode desenvolver nos 2 primeiros meses a coqueluche, porque a primeira vacina contra a coqueluche para a criança é aos 2 meses, mas antes disso o bebê ele pode contrair a bactéria que causa a coqueluche
e devido a isso sofrer essa doença ainda nos 2 primeiros meses. Então, por isso, o objetivo de vacinar a gestante com DTPA. Outras vacinas. DT, né, é a vacina contra o tétano, vacina contra a hepatite B e a influenza, que é feita no período da campanha. Todos os anos nós temos a campanha sazonal de influenza, que é feita a partir do mais ou menos meados de março, abril, é quando se começa a vacinar contra a gripe. Outras ações do pré-natal são a realização dos exames de rotina. Então, todas as mulheres elas têm que ter, durante a consulta de pré-natal, a garantia da realização desses exames básicos. Toxoplasmose, HIV, hepatite B, exames de urina, que é para verificar a questão de proteínas na urina e também de infecção urinária. A realização de hemogramas, a tipagem sanguínea é muito importante para verificar ali o tipo de sangue da mãe, porque dependendo se for um fator positivo ou negativo, se for mães de sangue RH negativo, poderá ali desenvolver, numa segunda gravidez, alguma alteração, alguma malformação fetal, numa gravidez futura. Então, por isso é importante também de fazer essa triagem da verificação da tipagem sanguínea da mulher. E também exames parasitológicos de fezes e dentre outros. Visitas domiciliares para avaliar as condições de vida da gestante. Essas visitas elas são mais frequentes no agente de saúde, né, que vai estar na casa todos os meses, no porta a porta, acompanhando essas gestantes. E também as gestantes que precisarem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco, que elas possam ser encaminhadas. Com relação ao acompanhamento da mulher hipertensa e diabética, são mulheres que são do programa Hiperdia, que são ações desse programa para o controle das doenças crônicas não transmissíveis. Então, falar rapidamente aqui dessas ações, o técnico de enfermagem, ele poderá fazer palestras educativas, aferição da pressão arterial daquelas mulheres hipertensas, até que para que a gente tenha um parâmetro para saber se a pressão está controlada ou se está descompensando. E também o exame de glicemia capilar. Recomenda-se a realização desse exame de glicemia em jejum, ou seja, a mulher ela chega na unidade de saúde bem cedinho, ela não tem se alimentado, né? Recomenda-se um jejum de até 8 horas, onde é feita a punção ali de uma gotinha de sangue, né, da polpa digital da mulher, e a partir daí é feita a leitura no glicosímetro. Essa leitura ela é feita para verificar os níveis de glicose no sangue da mulher. Outras ações de enfermagem à mulher hipertensa ou diabética é pesagem, a gente pesa, vai ver também a questão da altura dela, a circunferência abdominal, que eu botei aí as siglas, CA, circunferência abdominal, CT, circunferência torácica, e IMC é o índice de massa corpórea, ou seja, quando a gente pesa e mede a gestante, a gente faz um cálculo a partir ali do valor do peso, a gente divide pelo valor da altura ao quadrado e vai dar um IMC. Mulheres com IMC acima de 25 já estão sobrepesas. Mulheres com IMC acima de 30 já estão obesas. Então elas vão necessitar de um acompanhamento nutricional mais rigoroso para que elas percam peso. E aí também uma outra atribuição muito importante da enfermagem às pessoas hipertensas e diabéticas é o controle dos medicamentos. Então pacientes eles tomam losartana, por exemplo, para controlar a pressão alta, e hidroclorotiazida também. Glibenclamida, metformina e as insulinas, elas já são prescritas para mulheres ou pacientes diabéticos. E isso deverá haver um controle. Os técnicos de enfermagem eles precisam verificar na prescrição ali da mulher e saber se elas estão tomando essas medicações de forma correta, seguindo os horários corretos de acordo com a prescrição, e também quando foi feita a última consulta ao médico para renovar essas receitas dessas mulheres. Porque hipertensos e diabéticos com mais de 6 meses que foram no médico precisam renovar as consultas, as receitas médicas.
Com relação a outras ações de enfermagem, na vida comunitária das mulheres, nós temos controle do tabagismo e prevenção das doenças relacionadas ao tabaco. Então a gente pode envolver as mulheres ali num grupo de autoajuda, um grupo de tabagismo, onde elas vão receber medicamentos, adesivos e vão receber orientação também através de terapias comportamentais para que elas possam abandonar o hábito de fumar. Que a gente sabe que o hábito de fumar está relacionado com muitas outras doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças renais e a questão também das doenças respiratórias, principalmente muito relacionada ao câncer de pulmão. Então, que as mulheres elas sejam encorajadas a abandonar o vício e recebam ajuda através de terapia comportamental e através de terapia medicamentosa na unidade básica de saúde. Controle do etilismo e das doenças relacionadas ao álcool. Mulheres que bebem em excesso, elas devem ser encorajadas a maneirar na questão do consumo de bebidas alcoólicas, porque nós temos algumas doenças relacionadas ao álcool, como por exemplo, cirrose hepática, o próprio câncer hepático, né? E problemas digestivos também. Controle da depressão e dos sintomas psicológicos. Então, nós estamos vivenciando agora o período do Setembro Amarelo. Não foi à toa que eu me vesti de amarelo aqui para falar com vocês sobre essa aula de hoje. E também solicitei o trabalho de vocês para ser apresentado no próximo sábado sobre a questão dos sintomas depressivos. Nós temos muitas mulheres com angústias, com sintomas psicológicos evidentes, que necessitam de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psicossocial mais de perto. Então vocês, enquanto técnicos de enfermagem, saibam ouvir, saibam escutar, saibam acolher a queixa da mulher. Se for uma queixa depressiva, um sintoma psicológico, vocês vão saber direcionar. Vão encaminhar para um psicólogo, para o NASF, vão encaminhar para profissionais de nível superior, para o médico da unidade, que poderá também fazer essa abordagem inicial. E, claro, ouvir sempre o que a mulher tem a falar. Porque, às vezes, através de um desabafo, nós evitamos morte e até mesmo uma tentativa de suicídio. Porque, muitas vezes, aquela mulher está angustiada e ela só quer falar, só quer desabafar. Então, isso sei que vocês vão abordar muito bem nos trabalhos de vocês. Essa temática da prevenção ao suicídio. E envolver a saúde da mulher também passa por essa perspectiva de ouvir, de fazer essa escuta humanizada e, claro, de saber direcionar essas mulheres de acordo com suas queixas e, claro, a gente identificar aquelas mulheres com sintomas depressivos. São mulheres tristes, cabisbaixas, que estão normalmente isoladas, que não querem sair de casa. Então aí já entra a função primordial também do agente comunitário de saúde, na busca ativa dessas pessoas depressivas para a unidade de saúde para que possam receber assistência devida. E, claro, promoção da alimentação saudável para mulheres que costumam ter hábitos alimentares inadequados, a gente envolver também nos cuidados nutricionais para essas mulheres manterem uma alimentação saudável e promoção ao aleitamento materno. No mês de agosto, né, que já passou, a gente celebra o mês do aleitamento materno com o incentivo às práticas de aleitamento. Então a gente diz que todas as mulheres que estão amamentando, estão dando de mamar, que elas façam isso por até 6 meses de forma exclusiva, que o bebê ele não receba outro alimento que não seja o leite do peito, a não ser que a mulher ela não produza leite em abundância, é que a gente pode complementar essa amamentação, a gente complementa com outros alimentos potencialmente saudáveis e que vão ajudar ali no crescimento e desenvolvimento do bebê. Existe uma série de recomendações que a gente faz com relação à amamentação, que normalmente a gente recomenda que as mulheres ela amamentem nas 2 mamas, para que se ela só der uma mama apenas, a outra mama ela poderá ter regurgitação, né? Ela poderá ficar o leite ali retido e até mesmo pedrar, e isso vai trazer muitos desconfortos e a questão da mastite, que é uma infecção mamária para a mulher.
A gente recomenda também um posicionamento correto da criança, através da pega do mamilo e da areola. A areola é aquela partezinha mais escura do que fica no centro, né? Tem o mamilo, que é o bico do peito, e tem a areola, que é aquela descoloraçãozinha que fica ali entre o mamilo e entre a mama. A gente recomenda que as mulheres, elas coloquem seus bebês no colo. Ele vai abocanhar toda essa região da areola e do mamilo e vai sugar o leite de forma espontânea, ou seja, não existe horário para o menino mamar. Quem faz o horário é a própria criança, de acordo com as suas necessidades nutricionais. Então, aquela história de marcar o horário para que a mulher dê de mamar, isso não é correto, porque quando marca horário, vai desregular a questão intestinal do bebê e ele não vai estar apto ali a mamar de forma adequada. Então a gente recomenda uma amamentação em livre demanda, ou seja, a partir do momento que a criança chorou, que já está ali necessitando de amamentar, que a criança coloque no peito para que faça essa amamentação saudável. E outra questão importante, que a gente não recomenda a amamentação cruzada de bebês, ou seja, que a gente antigamente chamava amas de leite. Mulheres que tinham suas crianças e tinham dificuldade em secretar leite, não tinha leite na verdade, ofereciam essas crianças para outras mulheres, também mães e nutrizes, né? Ou seja, mulheres que estavam dando de mamar, para que aquelas outras mulheres, elas amamentassem aquelas crianças. Então essa prática ela é contraindicada, ela não é permitida, porque há um risco aí muito grande de transmissão de infecções para a criança, como por exemplo, a infecção pelo vírus HIV, que também é transmitida pelo leite materno. Então por isso que a gente recomenda não haver essa amamentação cruzada, para que aquela criança ela não seja contaminada com o vírus da imunodeficiência, que é o HIV, ou mesmo o vírus da hepatite B e C. Então essas são algumas ações que a gente faz na comunidade. São ações intensas e também são ações diversas, né? Desde aquela fase da preparação, do planejamento familiar, até a fase do pós-puerpério, que é quando essa mulher já tem um menino que recebe os cuidados imediatos ali a ela e ao bebê. Então passa por todos os ciclos da vida da mulher, e essas ações elas são importantíssimas para o desenvolvimento da saúde da mulher e também para a dinâmica familiar como um todo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. À tarde a gente vai tratar sobre o tema de ações de saúde da mulher no hospital, que também será outro assunto interessante para o aprendizado de cada um. Então, obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.